aqui. Mais uma vez, agradeço. Meu nome é Paulo Gonzaga. Como eu comecei a gravação agora, vou só repetir aqui. Meu nome é Paulo Gonzaga, professor de informática para concursos, certo? Então, vou iniciar aqui a nossa bateria de questões. Então, primeira questão é uma questão CESP de 2020, Ministério Público do Estado do Ceará, analista ministerial, área de biblioteconomia, tá? Então, o que ele diz aí, ó? A respeito de formatos de intercâmbio de dados, planejamentos de sistemas de informação e segurança da informação, julgue o item subsequente. Software livre são preferíveis a outros, porque a sua implementação é livre de custos. Opa! É livre de custos, né? Está dizendo aqui que sua implementação é livre de custos. E o seu desenvolvimento pode ser feito com maior liberdade, já que não possuem proprietário ou autor, tá? Olha só, galera, quando a gente fala em software livre, a primeira coisa que você tem que se ligar, falou em software livre, você tem que se ligar no conceito de liberdade de conhecimento, certo? Falou em software livre, falou em liberdade de conhecimento. A liberdade de estudar o programa, a liberdade de executar o programa, de copiar, de redistribuir, tá? Então, de conhecer o programa, de conhecer como ele foi feito, como o código foi criado, como o código foi escrito. Uma coisa que eu queria que vocês lembrassem sempre, software livre não é sinônimo de software gratuito, certo? Então, software livre não quer dizer que ele seja gratuito. Professor, o senhor está dizendo que existe software livre que são pagos? Sim. A categoria de software que caracteriza a gratuidade é o software do tipo freeware, certo? Freeware, tá? Então, software freeware é o software gratuito. O software livre, ele prega a liberdade de conhecimento. Professor, no software livre você tem um autor? Sim, tem um autor, você tem um proprietário, tá? A diferença aí é que você tem acesso ao código-fonte. O que não acontece, por exemplo, com um Windows, tá? O Windows você não é uma caixinha fechada, é uma caixinha preta. Você acaba não sabendo, não conhecendo o que tem no interior dele, tá? Só um segundo, pessoal. Tem gente aqui me pedindo. O link pelo WhatsApp. Eu mandei por e-mail, né, pra galera. Acho que vocês devem ter recebido, mas algumas pessoas aí estão me pedindo aqui pelo WhatsApp. Vamos embora. Deixa eu só mandar aqui Deixa eu só mandar aqui o link para a galera que está pedindo aqui. Eu acabei de olhar aqui no WhatsApp. Olha a galera entrando. Bom, então vamos embora. Vamos embora. Olha só. Então, quando ele fala aqui que software livre é livre de a implementação, ou seja, a construção é livre de custos, não necessariamente é livre de custo. E o seu desenvolvimento pode ser feito com maior liberdade, já que não possui proprietário. Essa alternativa aqui, ela está o quê? Ela está incorreta, tá? Então, a primeira alternativa, ela é o quê? Ela é falsa. Vou botar um Fzinho aqui de falso. O primeiro item aí é falso. Vamos para o segundo. Se tiver alguma dúvida, ou fala comigo, ou abre o microfone e fala comigo. Você também pode falar pelo chat aqui, que eu vou tentando responder aqui na medida que vocês forem perguntando. A segunda questão, CESP 2000, não tem o ano aqui, diz o seguinte: julgue o item subsecutivo acerca de ataques comuns realizados em
em testes de invasão. Phishing, técnica pela qual é possível capturar senhas de usuários, pode utilizar mecanismos de engenharia social para tentar enganar as vítimas. Primeira coisa que você tem que saber, o que é o phishing, né? O que é o phishing? Phishing, primeira coisa que você tem que saber é, o que é o phishing, professor? Phishing é nada mais nada menos do que aquela velha pescaria, né? E o que é essa pescaria, professor? Essa pescaria, na verdade, ele vai tentar buscar, vai tentar pescar algum usuário aí desatento, inocente, né? Então, como é que acontece esse ataque? Você normalmente, como é que acontece esse golpe, perdão? Você normalmente recebe um link. Esse link ele pode vir através do WhatsApp, ele pode vir através de um e-mail, tá? E normalmente ele utiliza as técnicas de engenharia social. Professor, o que é engenharia social? Engenharia social é quando você tenta utilizar a ingenuidade, a fragilidade, as emoções de alguém para tirar proveito, tá? Então, normalmente você recebe um link. Esse link, quando você vai clicar, ele vai levar você para uma página falsa, certo? Essa página falsa normalmente ela é idêntica à página original. E lá ele vai colher o máximo de informações aí suas para que ele possa aplicar o golpe, tá? Uma coisa que eu queria que vocês soubessem é a grande diferença do phishing para o farming. Qual a diferença do phishing para o farming, professor? No caso do farming, você digita a URL. Por exemplo, www.bb.com.br. Você digita a URL, tá? Quando a gente digita qualquer endereço de internet, quem é que vai atrás, quem é que vai localizar o servidor em que se encontra esse site do Banco do Brasil? É o protocolo DNS, tá? Então o DNS ele vai traduzir uma URL em um endereço IP, ele vai encontrar o endereço IP desse site aqui. Então, o que acontece com o phishing? No lugar do DNS aqui, ele vai estar o quê? Vai estar comprometido. Geralmente ele vai estar o quê? Infectado. Certo? E no lugar dele levar você para a página oficial do Banco do Brasil, o DNS vai redirecionar você para uma página falsa. Ah, professor, entendi. Então, quando eu digito a URL, é diferente do phishing, porque no phishing eu recebo o link. No caso do farming, você digita a URL, o DNS, que é o responsável por encontrar o servidor que contém o site oficial do Banco do Brasil, como ele está infectado, ele vai redirecionar você para uma página falsa. Não é isso? Perfeito. Isso é o farming. Vejam que existe uma diferença do phishing para o farming. No phishing, você cai num golpe recebendo um link, seja por WhatsApp, seja por e-mail, enquanto que no farming você digita a página. E o que é que está infectado, o que é que está comprometido? O seu DNS, o protocolo que vai resolver esse nome, esse endereço aqui, ele vai resolver, digamos assim, errado, levando você para uma página falsa, tá bom? Então a segunda questão, ela fala sobre phishing, ele diz o seguinte, ó: phishing é uma técnica pela qual é possível capturar senhas de usuários. Pode utilizar mecanismos de engenharia social para tentar enganar as vítimas. Perfeito, verdadeiro, o
segundo item do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Beleza? Vamos para a terceira questão. Vamos para a terceira questão agora. CESP 2019, Controladoria do Estado, Geral do Estado do Ceará, Auditor de Controle Interno. O que ele diz aí? Ó? Assinale a opção que indica mecanismo que, em uma rede de comunicação sem fio, apresenta maior nível de criptografia de dados. Bom, galera, quando a gente fala em arquitetura de redes, quando a gente fala em arquiteturas de redes, nós temos aí, basicamente, as redes cabeadas e as redes cabeadas e as redes sem fios, as redes wireless. Certo? Aí aqui existem o protocolo de 3E, 802.11.3. Nas redes wireless, nós temos aí nós temos alguns tipos de rede sem fio, dentre elas a famosa Wi-Fi, tá? Existem outros, professor, existe a WiMAX, por exemplo, tá? Acho que eu coloquei até uma questão com WiMAX hoje. Então a Wi-Fi, ela pelo fato dela ser sem fio, pelo fato dela ser wireless, ela precisa ter um nível de atenção aí bem interessante. Porque no caso de uma rede cabeada, que utiliza aqueles cabos, por exemplo, para trançado, o cara só vai conseguir fazer parte da rede se ele conseguir um cabo, se ele conseguir um fio. Diferentemente de uma rede Wi-Fi, diferentemente de uma rede sem fio. Às vezes o cara está na recepção da empresa e ele está pegando o sinal da empresa, tá? Então, se aquela rede ela não for protegida, facilmente uma pessoa, se aquela rede não tiver uma criptografia, tá, para o acesso, é muito provável que aquela rede ela vai ser invadida aí, de forma bem fácil por alguém, né, que tem interesse. Então, quando a gente fala em proteção em rede sem fio, nós temos alguns protocolos de criptografia que são utilizados para a segurança em rede sem fio. Então, nós temos WEP, que é o nível mais rasteiro, que é o nível mais simples de segurança. Inclusive, não é nem recomendado pela Wi-Fi Alliance, certo? Que você utilize. Ainda existe, mas não é recomendado mais. Existe o WPA, certo? Existe o WPA. O que mais? E aí? Deixa eu entrar. Tem gente pedindo para entrar. Deixa eu colocar aqui, deixa eu autorizar. Saniele pedindo para entrar. Seja bem-vinda. Certo? Vamos lá. Então, quando a gente fala nós temos o WEP, que não se usa mais. Não é para ser mais usado. WPA, WPA2 e o WPA3. Professor, já existe o WPA? Já existe o 4? Já, tá? Mas até em concursos públicos se exige o WPA3, certo? Vamos embora. Então, galera, no caso aqui, o WPA3 ele é aí a forma mais segura atualmente usado em redes sem fio. Então, quando ele colocou essa questão aqui, ó, assinale a opção que indica o mecanismo que, em uma rede de comunicação sem fio, apresenta o maior nível de criptografia de dados. De todas das 5 itens, apenas essa e essas duas aqui são mecanismos, né, de segurança, de criptografia. HTTP não é, FTP não é e SMTP não é, tá? Então eu tenho aqui o WPA2 e o WEP. Qual deles é o mais seguro? WPA2, certo? Se você for comparar, o WPA2 ele é bem mais seguro. O HTTP, professor, o HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. É o HTTP que é o protocolo responsável pela exibição de páginas na internet. Inclusive, é importante você saber que existe também o HTTP
S, onde esse S significa que ele é seguro, ou seja, ele implementa algoritmo de criptografia. Mais especificamente o SSL e o TLS. Professor, isso cai? Sim, principalmente em bancas em provas como a do CESP, certo? Principalmente em bancas como a do CESP. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Deixa eu ver aqui que tem gente ainda falando comigo, pedindo, acho que é pedindo acesso. Vamos embora. Aí você tem aqui o FTP, que é um protocolo que é usado para quê, hein, professor? O FTP é um protocolo que é usado para você fazer o download e o upload de arquivos, tá? E o SMTP é um protocolo que é usado para quê? Para o envio de e-mails, tá? Seu e-mail tá partindo, certo? Se você é uma forma aí de você lembrar. Então, quando a gente fala em protocolo de e-mail, nós temos o POP, nós temos o IMAP e nós temos o SMTP. O POP é um protocolo de recebimento, o IMAP é um protocolo de recebimento e o SMTP aí é um protocolo de envio, certo? E o SMTP é um protocolo de envio. Beleza? Então a resposta correta aqui é a letra A, tá bom? Simbora? Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza. Ninguém tem dúvida aí, tá todo mundo tranquilo. Bom. Vamos embora. Quarta questão. CESP 2019, Ministério Público de Contas do Estado do Pará. O que ele diz? Ó, a tal alternativa que aponta uma tecnologia que está associada vamos embora. Que está associada ao uso da internet. Então eu tenho USB, sistema operacional, alta disponibilidade, cookie e DVD. A resposta aqui, né, da alternativa super fácil essa questão, mesmo sendo para informática, eu coloquei porque eu achei e para falar um pouquinho sobre o cookie. O que é o cookie, galera? O cookie são... Opa, eu estou tentando apagar, mas eu estou clicando errado aqui. O cookie são rastros, né? São rastros que a gente acaba deixando ao navegar na internet, tá? Então, quando você acessa um determinado site, aquele site pega, gera um arquivo TXT, e coloca lá no seu computador. Ele vai colocar no seu computador. Quando você for acessar, o que tem nesse arquivo, professor? Tem dado de formulário, tem todo o percurso que você fez naquele site, tá? Por onde você passou, se você preencher senha. Então, assim, todas as suas preferências, então tudo que você... todo o registro da sua navegação, ele é guardado, ele é armazenado nesse arquivo TXT e é colocado dentro do seu computador. Se daqui a 6 meses você voltar a acessar aquele site, o que vai acontecer? Aquele site, ele vai ler o seu cookie, vai verificar o que foi que você acessou da última vez. Se ele tiver, por exemplo, alguma propaganda, alguma promoção relacionada ao seu último acesso, ele vai jogar, ele vai exibir lá para você através de uma propaganda, por exemplo, tá? E aí, os cookies, eles são bem legais. Professor, o cookie é perigoso? Não é? De certa forma é perigoso, porque esse arquivo TXT, ele acaba armazenando algumas informações sensíveis, algumas informações importantes, tá? E o problema é que, às vezes, quando você desabilita a gravação dos cookies, você não consegue navegar em alguns sites, como, por exemplo, sites de banco. Sites de banco, você precisa estar com os cookies habilitados para poder... A gravação dos cookies precisam estar habilitados para você poder
continuar a sua navegação, tá bom? Então, a quarta questão, resposta, letra D de dado. Vamos para a nossa quinta questão, CESP 2018, Superior Tribunal de Justiça, certo? Técnico judiciário, o que ele diz aí, ó? Acerca de arquitetura de redes de computadores e seus componentes, julgue o item a seguir. Diferentemente de roteadores que encaminham os pacotes apenas aos equipamentos de destino, os switches encaminham os pacotes a todos os equipamentos que estão conectados na rede. Galera, isso aqui não é certo, isso aqui é falso. Isso aqui é falso, essa quinta questão é falso. Quando ele diz que o switch encaminha os pacotes a todos os equipamentos que estão conectados na rede, tá? Existem dois equipamentos que são bastante usados em redes cabeadas, né? Que são aí, nós temos o famoso hub, e o famoso switch, certo? O hub e o switch. Os dois funcionam como centrais de fios, onde você vai poder interligar diversos computadores, utilizando aí esse equipamento e utilizando cabos, tá? Então, assim, esses equipamentos, eles têm, apesar de eles terem a mesma função, o hub e do switch, qual é a grande diferença do hub? O hub, ele trabalha com uma tecnologia chamada broadcast, certo? O hub, ele trabalha com a tecnologia chamada broadcast. Ou seja, quando uma máquina quer enviar uma informação, por exemplo, para outra máquina, ela vai jogar essa informação de forma que todo mundo, tanto esse quanto essa máquina aqui, ó, também, ela vai conseguir, se ela quisesse, né, ela iria conseguir ler, certo? O broadcast é uma tecnologia que a gente usa, por exemplo, em sinal de TV aberta, sinal de rádio, né? Ou seja, você está em casa, você não está assistindo televisão, mas você está recebendo sinal, independentemente de você estar querendo ou não receber aquele sinal. É o que acontece no hub. O switch não. Se você quer enviar uma informação daqui para cá, o switch ele vai encaminhar especificamente para essa estação, não passando por essas outras. Então, só isso aí já me dá, além da velocidade, né, que o switch ele é bem mais rápido, ele também ele encaminha um pacote diretamente para aquela estação. Tem outras coisas importantes sobre isso? Tem, professor. Mas assim, para essa questão aqui, para a gente conseguir resolver essa questão, é isso que é importante você saber. Que ele está dizendo que o switch ele vai encaminhar os pacotes para todos os equipamentos que estão conectados na rede. Se ele tivesse colocado aqui hub, aí beleza, tudo bem. Mas ele colocou switch. Então, a alternativa aqui, ela está o quê? Está falsa, certo? Vamos para a sexta questão. Beleza, Nielton, é isso mesmo, seria o hub. Sexta questão, CESP 2018, diz o seguinte. Empresa Maranhense de Administração Portuária. A respeito de sistemas operacionais Windows, julgue o item a seguir. Como produto, a suíte do Office, comumente usada em uma nuvem pública, conhecida como Office 365, permite, de acordo com o plano de contratação escolhido, que os softwares como Word e Excel possam ser instalados em um desktop ou executados pelo navegador do usuário, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Office 365, primeira coisa que você tem que saber, na verdade aqui tem vários conceitos que estão aí embutidos nessa questão. Primeiro, é quando ele falou de nuvem pública, tá? Então, nós temos alguns tipos de nuvem. Nós temos a nuvem pública, nós temos a nuvem privada, nós temos a nuvem comunitária. Eu vou falar aqui das duas principais, que é a nuvem pública e a nuvem privada, tá? A nuvem, tem a nuvem híbrida.
A nuvem pública é uma nuvem que ela não quer dizer que qualquer pessoa possa usar. A nuvem pública quer dizer que qualquer pessoa pode obter o serviço, certo? O fato dela ser uma nuvem pública não quer dizer que a minha informação não quer dizer que a minha informação ela vai ser compartilhada, por exemplo, de forma pública. Não. Quando ele fala que a nuvem é pública, significa que qualquer pessoa vai poder qualquer pessoa pode obter aquele serviço, seja pago ou seja de forma gratuita. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar num recurso chamado Dropbox. Dropbox. Certo? Google Drive. OneDrive, que é da Microsoft. Google Drive, que é do Google, claro. Então, a maioria esses aqui todos são nuvens públicas, tá? Então, Dropbox e gratuitas até certo ponto. Por exemplo, Google Drive, você tem uma capacidade X de armazenamento, não sei quantos gigas são atualmente, se são 5 gigas, certo? Até porque eu pago, então, por exemplo, eu tenho 100 GB, mas eu pago uma mensalidadezinha por mês de um pouco menos de R$7. Só isso, professor, só isso eu pago para ter aí 100 GB de espaço no meu Google Drive, tá? Então eu vou colocando minhas coisas lá no Google Drive. Eu extrapolei, eu tinha 15 GB, extrapolei, né? E hoje eu pago para ter esses 100 GB. No caso do Google, no caso de uma nuvem privada, a nuvem ela é criada, mas ela vai ser de uso apenas de uma empresa, certo? A empresa pagou, a empresa construiu e ela vai ter uso restrito apenas, por exemplo, para uma empresa, tá? Então, quando ele falou esse conceito de nuvem pública aqui, isso aqui cai em concurso, só isso aqui já cai em concurso, é importante você estar ligado. Outra coisa, quando ele falou do Office 365, é importante você saber que o Office 365 é um software do tipo SaaS, certo? SaaS. O que é SaaS? Software as a Service. Software como serviço de rede, certo? Então, o 15 GB no Google Drive, né, Nielton? Beleza. É isso mesmo, então, 15 GB. Então, o Office 365 é um tipo de Word, de Excel, de PowerPoint que eu posso executar diretamente pelo navegador. Especificamente o Office, ele permite que eu instale na minha máquina, no meu desktop, mas se eu não estiver na minha máquina, eu posso usar através de um navegador, tá? Então, essa sexta questão, ela está o quê? Ela está correta, tá? O item, ele é verdadeiro. O item é verdadeiro. Beleza? Vamos embora? Vamos para a sétima questão da nossa aula, do nosso desafio de informática. Vamos para a sétima questão. O que diz aí a sétima questão? Sétima questão, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Sétima questão, CESP 2018. Julgue os itens seguintes a respeito da versão mais atual do programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. No navegador Chrome, se a opção de sincronização estiver ativada, informações como favoritos, históricos, senhas serão salvas na conta do Google do usuário e poderão ser recuperadas se necessário, tá? Então, quando você utiliza, por exemplo, o Google Chrome, você pode vir aqui, ó, no usuário, ó, e veja que a sincronização está ativada, tá? A sincronização está ativada, certo? Ele está usando o recurso de sincronização, tá bom? Beleza? Então, quando você sincroniza, se eu tiver, por exemplo, usando o Google Chrome através do meu smartphone, eu acessar uma página, ela ficou no histórico, se eu armazenar uma senha, e aquela senha tiver ficado gravada lá,
Quando eu ligar meu computador, ele também já vai saber qual foi a senha que eu usei, tá certo? Então, a 7ª questão ela está correta. Então, 7ª, verdadeiro. Beleza? Vamos embora. Vamos para a 8ª questão, CESP 2018, Fundação Universidade de Brasília. Julgue os itens seguintes a respeito da versão mais atual do programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca avançadas no Google. A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a exclusão da página histórico dos endereços da web que você visitou e também não serão mais exibidas previsões na barra de endereço dos sites visitados. O que é que vocês acham, galera? Quando você faz a limpeza aí no Google Chrome, deixa eu dar um print aqui para vocês observarem. Quando você faz essa limpeza aqui, ó, no Google Chrome, tá vendo? Então, histórico de navegação, tá vendo? Histórico de navegação, histórico de downloads, cookies, imagens e arquivos armazenados em cache, né? Senhas, tal. Tudo isso aqui, galera, tem outras opções aqui embaixo ainda, tá? Tudo isso aqui ele vai ser excluído, certo? Então, a 8ª questão ele está correta, certo? O item ele é verdadeiro. O item ele é verdadeiro. Vamos embora? Vamos para a 9ª questão, de 35. 9 de 35. O que ela diz aí, ó? Universidade de Brasília, acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos Windows Explorer e do Excel 2010, julgue o item subsequente. A menos que o texto esteja entre aspas, o Microsoft Excel 2010 não diferencia letras maiúscula. O Excel ele não diferencia letras maiúsculas e letras minúsculas. Assim, as fórmulas igual soma minúsculo, né, C5 até C10 e soma C5 até C10, no caso maiúsculo, produzirão o mesmo resultado. Galera, a primeira coisa que você tem que se ligar aí é que realmente o Excel ele não diferencia letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Então o item aqui ele é verdadeiro. Eu queria só lembrar aqui para vocês, do uso dos dois pontos. Dois pontos significa o quê? Até no intervalo, tá aqui, ó. E o ponto e vírgula significa o quê? I, tá? Então se eu tenho aqui, ó, uma fórmula igual a soma de A1 até A3, o que ele vai somar? Vai somar A1 mais A2 mais A3. Se eu tiver aí soma de A1, ponto e vírgula, A3, o que ele vai somar? A1 mais A3. Ou seja, dois pontos significa até. Ponto e vírgula significa I, tá? Então, só lembrando, só uma dicasinha, só um bizu, porque isso é bem importante de você estar observando. Então, a 9ª questão, o 9º item também ele é o quê? Verdadeiro. Certo? O item ele é verdadeiro. Vamos para a 10ª questão, Universidade 2018, Universidade de Brasília ainda, assistente de administração. Acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos Windows Explorer e do Excel 2010, julgue o item subsequente. No Windows Explorer, por meio de opções disponibilizadas ao se clicar no botão Organizar, é possível copiar, colar e recortar itens selecionados e também modificar o layout de exibição da sessão. E aí, galera, o que é que vocês acham? Ó, galera, quando você vou
eu vou selecionar aqui algumas coisas e mostrar para vocês. Quando você vem aqui, ó, seleciona alguns arquivos ou uma pasta, você vai ter aqui, ó, deixa eu colar aqui para vocês visualizarem. Dentro do Explorer, você vai ter essa parte organizar, tá? Então, quando eu seleciono um arquivo ou uma pasta, eu vou poder mover, eu vou poder copiar, eu posso excluir, eu posso renomear, tá vendo? Certo? E, né? Então, no Windows Explorer, por meio das opções disponibilizadas no botão Organizar, é possível copiar, colar, recortar os itens selecionados. E também realizar modificação do layout de exibição da sessão, tá? Então, eu também consigo mudar a forma como ele vai estar exibindo os meus arquivos. Então, a 10ª questão ela está verdadeira. O item ele é verdadeiro. Beleza? Vamos lá? Vamos para a 11ª, CESP 2018, acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos Windows Explorer e do Excel 2010, julgue o item subsequente. Há uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux, cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferentes. Galera, primeira coisa, o que é uma distribuição Linux? O que é uma distribuição Linux? No caso do Windows, existem as versões. Então, o Windows tem o Windows 7, tem o Windows 8, tem o Windows 7, o Windows 8, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 95, 98, 2000, tá? E no caso do... Ele diz assim, ó, uma diversidade grande de distribuições do sistema Linux. Cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferentes, tá? Cada uma delas com uma estrutura de diretórios e kernel diferentes. Aí o que torna a questão falsa aí? Quando ele fala que cada uma delas tem uma estrutura de diretório e kernel diferente. Cada distribuição ele tem um ambiente diferente, ele tem suas melhorias, mas a estrutura de diretórios e o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, ele é o mesmo, tá? As distribuições que são criadas, que são originadas, né, do Linux, eles têm a mesma estrutura de diretórios, o kernel ele é o mesmo, tá? Então, não está correta a 11ª questão, tá bom? Não está correta a 11ª questão. Beleza? Deixa eu... Vamos lá? Deixa eu ver aqui, parece que... eu não consigo... o item está certo, tá, Camila? O item está certo. Você tem, assim, eu não vou conseguir te mostrar por quê? Porque a questão, ela fala aqui, ó, sobre o Windows Explorer, tá? Então, o Windows Explorer, ele é uma ferramenta do Windows 7. Certo? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui através de uma... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar através de uma imagem.
Não vou conseguir. Porque eu tô com uma opção diferente. Tá, consegui aqui, ó. Achei uma imagem, Camila. Então dessa 10 aí, ó, certo? Ó, no Windows Explorer, certo? Você consegue organizar. Então você aqui nesse menu organizar, que ele mudou mudou um pouco do Windows Explorer para o explorador de arquivos, porque no Windows 7, o Windows 8 é o Windows Explorer. No Windows 10 ele passou a ser o explorador de arquivos, tá? Então aqui no organizar eu posso recortar, copiar, colar, desfazer, selecionar tudo. Tem opções de layout, tá vendo? Ó? Opções de pasta, pesquisa, excluir, renomear, tá vendo? Então, esse aqui é do Windows 7, tá? Beleza? Ficou entendido? Beleza, Camila. Simbora, querida. Vamos para a questão de número 12. Deixa eu ver aqui. 11, 12. CESP 2018, questão número 12, CESP 2018. Julgue o item seguinte relativo ao programa de navegação Internet Explorer 11 e os mecanismos de busca avançadas no Google. Na realização de pesquisas por meio do Google, o uso do termo info www.unb.br permite a obtenção de detalhes sobre o site do site eletrônico da UNB, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, isso aqui é verdadeiro, certo? Se eu colocar aqui, ó, info, certo? Deixa eu botar aqui, info, tá? Ó, info BNB, UNB, ó. Aí ele vai trazer para mim as informações aqui, tudo que for a respeito da UNB, ele vai trazer informações sobre a UNB, tá? Então, quando ele diz assim, na realização de pesquisa do Google por info tal, permite a obtenção de detalhes sobre o site? Sim, certo? Vamos embora. Vamos para a 10ª. Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos para a 13ª questão, tá? 13ª questão, Fundação Universidade de Brasília, acerca das características das mídias digitais aplicadas à informática, à TV, ao rádio e à web, julgue o item a seguir. Um disco rígido externo pode ser usado para fazer o armazenamento de arquivos utilizados em uma estação de trabalho, ou pode ser utilizado como um backup do sistema. Beleza, até aqui, até esse ponto, tá tudo ok, tá tudo correto, tá? Aí o que ele diz depois? Ó? No entanto, o uso desse dispositivo simultaneamente para exercer as duas funções referidas não é possível. Ou seja, ele está dizendo que eu não posso usar esse disco para armazenar os meus arquivos e para fazer backup, tá? A 13ª ela está equivocada, está errada, tá? Então o item ele é falso. Eu posso sim. É indicado, professor? Aí é outra questão, né? Se um dispositivo está sendo usado para fazer backup, não é indicado que você fique utilizando ele né? Como o seu disco do dia a dia. É importante que você guarde aquilo lá, faça o backup, guarde, faz o backup, guarde, tá? Até para não haver uma perda acidental física, né? Então tem que ter cuidado. Quando a gente fala de backup, a gente realmente tem que ter um cuidado redobrado. CESP 2018, Polícia Federal, escrivão de polícia,
O que ele diz aí? Ó? Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tá? Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores. Então, ele falou um monte de coisa aqui, né? Porque, na verdade, o CESP, ele coloca um enunciado e bota 5 itens, né? Para a gente julgar. Então, nesse caso aqui, um dos itens que ele colocou foi esse, quando ele falou em uma rede local que possui a topologia estrela. Professor, o que é a topologia estrela? Professor, primeira coisa, o que é topologia? Topologia é a forma como os computadores estão organizados em uma rede. É o arranjo físico. Então, as 3 principais topologias são anel, barra, anel e estrela, certo? Sendo a estrela a que é usada atualmente. Nem a barra, nem a anel são mais topologias utilizadas. Como é a topologia em estrela, professor? O nome já está dizendo estrela. Qual a grande característica da estrela? Um ponto central, tá? Então, quando eu tenho a topologia estrela, normalmente eu tenho um equipamento, que pode ser aqui um hub ou um switch, e esse equipamento ele vai interligar diversos computadores com um ponto central, certo? Então eu tenho aqui vários computadores interligados e eu vou ter um nó central. Aqui eu vou desenhar diferente, aqui eu vou representar como sendo o meu servidor. Nesse caso aqui, numa topologia estrela, quem é o nó central? O nó central é isso, ó. Esse é o meu nó central. Nesse caso, se esse nó central parar, toda a rede vai parar. Se esse cabo aqui torar, apenas essa estação vai ficar fora, tá? Então, essa rede estrela, ela é extremamente dependente desse ponto central, tá? Então, o que ele fala aqui? Quando a gente fala topologia estrela, normalmente nós utilizamos cabos. Normalmente se utiliza cabos, né? Então, em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches, né? Que seria justamente esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento, essa central de fios é um hub ou um switch. Podem ser usados switches para interligar a comunicação entre os computadores. Perfeito, isso aqui ele é verdadeiro. O item ele é verdadeiro, tá? Certo. 15ª questão, CESP 2018. Polícia Federal, papiloscopista. O que ele diz? Ó? O próximo item é a respeito de redes de computadores e de cloud computing. Aí, ó, vamos julgar. PAN, Personal Area Network, são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, sejam por limitações físicas ou por definições de segurança. Galera, a primeira coisa que você tem que saber é que isso aqui ele está falando da classificação das redes. Na verdade, ele não está falando da classificação das redes. Ele está falando de uma coisa e definiu de forma errada. Quando a gente fala em classificação das redes, as redes podem ser do tipo PAN, LAN, MAN ou WAN, certo? PAN, personal, LAN, local, MAN, metropolitana e WAN vem de Wide Area Network, ou seja, redes de longas distâncias. Quando a gente fala na PAN, personal, são redes que normalmente você tem distâncias aí entre os dois pontos, né? Entre os dois pontos, de no máximo 10 metros, certo? De no máximo 10 metros, certo? Então, de no máximo 10 metros. Então,
Quando ele fala aqui, ó, ele misturou os conceitos. Personal Area Network, que são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito? Não necessariamente. PAN é pessoal. Ambiente com acesso restrito, ele está falando de quê? Ele está falando de intranet. Certo? Essa restrição, ela é por ou limitação física ou por segurança. Então ele está dizendo que a PAN, ela são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, destinada às intranets. Na verdade, não são as PANs, né? As PANs são redes pessoais. Normalmente não são redes que a gente tem um acesso restrito, tá? Isso aqui seria quem? Seria a LAN, principalmente a LAN e a MAN, né? E as metropolitanas, tá? E alguns tipos de WAN também. Então, essa questão ela exigiria um pouquinho mais de malícia, certo? E ela está, o item ele é falso, tá? Perfeita nele, o item ele é falso. Vamos para a 16ª. Vamos para a 16ª questão. Vamos para a 16ª. 16ª é uma questão também da Polícia Federal. Para a agente da Polícia Federal, o que é que ele diz, ó? Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10. Está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sites da intranet da empresa e também sites da internet pública. Após navegar por vários sites, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sites acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha esse endereço aí, certo? Até aí ela não falou nada demais. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. House, certo? É o serviço que permite a consulta direta dos endereços IPv4 dos sites visitados por Marta. Certo? A partir das URLs contidas no seu histórico de navegação, tá? Pessoal, na verdade, esse house, né? Ele é utilizado para quê? Para a gente consultar um determinado domínio na internet, certo? É utilizado aí para a gente consultar um determinado domínio. O house, né, é um protocolo, certo? Que é usado aí para consultar informações acerca de um domínio, certo? Um domínio é, por exemplo, www. Se eu tenho um endereço www.g1.com.br, quem é o domínio aqui, ó? g1.com.br, tá? Onde G1 é o servidor, com é o tipo de servidor e BR é o país, tá? Então, House, né? House, ele é um protocolo que é usado aí para fazer uma consulta, né, sobre as informações de um determinado domínio, certo? É um protocolo que trabalha em contato, em conjunto com o protocolo DNS, certo? Então isso aqui ele está dizendo que é um serviço que permite a consulta direta dos endereços IPv4 dos sites visitados por Marta. Então a função dele não é consultar o IPv4. A função dele é obter informações acerca de um domínio, tá? Então o item ele é
é falso. O item ele é falso. Isso, falso, tá? Questãozinha difícil, tá? Não vou mentir, não. Questão difícil. 17ª questão. Vamos para lá, vamos para a 17ª aí. A 17ª é outra questão aí bem legal, que causou, digamos assim, bastante, na época causou bastante repercussão, certo? Mas vamos lá. O que ele diz, ó? A despeito, o mesmo enunciado, e ele fala o seguinte, ó, tendo como referência a situação hipotética, a despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão área-trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. O que é que vocês acham? Essa 17ª questão, ela é certa ou ela é errada? O que é que vocês marcariam? Falso? Por que é falso? Olha só, galera, essa questão aqui, por que ela foi sacana? O que significa a despeito? A gente poderia substituir a despeito por quê? A gente poderia substituir, por exemplo, por independentemente. Independentemente. Certo? Então, independentemente das configurações dos ativos de segurança, olha só, independentemente das configurações dos ativos de segurança corporativa, do serviço de firewall, então, passando por cima das configurações de segurança e dos serviços de firewall instalados na estação de trabalho, Marta vai poder acessar remotamente a sua estação de trabalho usando a conexão da área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. Certo? Então, não sei se vocês conseguiram visualizar aí, mas a palavrinha aqui, ela foi uma palavrinha aí não boa e que ela deu são aquelas palavrinhas que a gente sempre começa a desconfiar, né? Por exemplo, apenas, né? Somente, independente, né? Nunca, né? Então essa palavra aqui, ela ficou camuflada no a despeito, certo? A despeito. Então, não seria, Ricardo, é falso, certo? O item aqui, o item aí, o item é falso, certo? Eu não posso dizer que independentemente das configurações de firewall e das configurações de segurança, Marta vai poder acessar através de uma conexão de trabalho remota a outra estação conectada à internet. Eu não posso dizer isso, né? Independentemente, tá? Se ele tivesse colocado dependendo ou caso as configurações tendo as autorizações necessárias dos ativos de segurança corporativos e do firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar, aí seria outra coisa, entendeu? Mas ele colocou independentemente, aí ele tornou a questão incorreta, tá? Questãozinha bem interessante. Foi de onde? Foi Polícia Federal, eu acho também. Agente Polícia Federal 2018. Vamos para a próxima. CESP 2018, também Polícia Federal. O que ele diz? Ó? Julgue o próximo item a respeito de proteção e segurança e noções de vírus, worms e pragas virtuais. Um ataque de ransomware, comumente, ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, para responder essa questão é o que é um ransomware? Primeira coisa que você tem que saber é o que é um ransomware. Tá? Então, desde a 18ª questão,
Ransomware é um sequestro. É um sequestro que ocorre na internet, onde a sua máquina, a sua estação de trabalho, ela é sequestrada. Existem dois tipos de ransomware: o Locked, né, e o Crypto. O Locked ele vai sequestrar as suas senhas de acesso, certo? Ele vai pegar todas as suas senhas aí, vai redefinir e vai sequestrar. Então ele pega senha de celular, sei lá, senha de celular, senha de computador, senha de rede social, senha de banco, os cambal. E tiver de senha sua, ele sai trocando, sai redefinindo. Isso aí é um ataque, é um sequestro do tipo Locked, tá? E existe outro tipo de sequestro chamado Crypto, tá? Ransomware Crypto. Nesse caso, ele vai invadir a sua máquina e vai criptografar todas as suas informações, certo? Quando a gente fala, professor, se o cara vier aqui e criptografar as minhas informações, eu não estou nem aí. Não, beleza. Mas quando a gente fala em uma empresa de grande porte, que depende daquelas informações, aí a coisa começa a ficar preocupante, né? E no caso de um ataque de ransomware, como em todo sequestro, eles geralmente pedem um resgate. E o pagamento é feito através de moedas digitais, certo? Onde uma das mais usadas no mundo inteiro é qual? É a Bitcoins, certo? A Bitcoins é uma das moedas digitais mais valorizadas no mercado. Então, quando ele fala aqui, um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades em sistemas e protocolos, a forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados é a utilização de técnicas de quebra por força bruta. Ele está dizendo que você foi sequestrado, que o cara criptografou os seus dados lá. Ou seja, para você voltar, você teria que ter uma senha para descriptografar. E ele está dizendo que para você recuperar, você basta utilizar a técnica de quebra chamada força bruta. Como é a técnica de força bruta? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa e erro, tá? Isso aqui está falso. O item ele é falso, certo? Você não vai conseguir quebrar, né? Ou não vai conseguir recuperar os seus dados através de tentativa e erro, né? Você vai morrer tentando e não consegue, tá bom? Então, o 18º é falso. Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Podemos? Vamos lá. 19ª questão, CESP 2018, Polícia Federal. Julgue o próximo item a respeito de proteção e segurança e noções de vírus, worms e pragas virtuais, tá? Então, o que ele diz aí na 19ª questão? Na autenticação em 2 fatores, aí olha só aquela palavrinha que a gente sempre desconfia, principalmente quando a gente fala de CESP. Necessariamente, o primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui. Por exemplo, um token. Um token é como se fosse uma chave, né? Gerador de senha. Um token gerador de senha. E o segundo, alguma informação biométrica, como, por exemplo, impressão digital, geometria da face, né? Reconhecida. Pessoal, na autenticação de 2 fatores, realmente ele usa a autenticação de 2 fatores é um fator de segurança extra que a gente pode usar. Eu poderia, professor, estar usando já realmente um token e uma biometria facial? Poderia. O problema é que ele colocou aqui, ó, na autenticação em 2 fatores, necessariamente o primeiro fator será algo que o usuário possui. Por exemplo, um token. E o segundo, a biometria. Tá? Eu poderia, por exemplo, inverter aqui. Eu posso ter a primeira uma biometria e depois um token. Tá? Então, item aí está ok, galera? O item ele está incorreto. Tá? Então, a 19ª questão, o item ele é falso. O item é falso. Beleza? Vamos embora.
Vamos para a 20ª questão, CESP 2018, Polícia Federal, e que ele diz aí, ó. Julgue o próximo item a respeito de proteção e segurança e noções de vírus, worms e pragas virtuais. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas. Não é que ele só inverteu, Beatriz. Eu vou responder logo aqui a você. Não é que ele só inverteu. Existem outros. Ele falou aqui que necessariamente o primeiro vai ser um token e o segundo vai ser biometria. Certo? Eu poderia fazer, por exemplo, duas biometrias. Uma biometria facial e voz, por exemplo. Tá? Nada impede. Ou um token e uma senha e um token. Tá? Então, a questão de ser dois fatores, eu vou ter dois mecanismos para autenticação, tá? Não quer dizer que tenha que ser esse ou aquele, certo? Posso usar até dois iguais. Não é legal, mas posso. Julgue, no caso da biometria, a facial e a digital, tá? Por exemplo. Então, 20ª. Julgue o próximo item a respeito de proteção e segurança e noções de vírus, worms e pragas virtuais. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Então, galera, isso aqui é uma coisa que a gente tem visto aí muito, tá? Muita gente se passando por alguém e aplicando golpes, tá? E isso aí tem se tornado mais fácil, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas cada vez mais esse tipo de golpe tem acontecido. Então, os golpistas utilizam a engenharia social, certo? Então, usam a ingenuidade da pessoa, os sentimentos de alguém, tá? E tiram vantagem. Só que o que ele está dizendo aí? Que a superexposição de dados pessoais nas redes facilita esse furto de identidade. Sim, cada vez mais as pessoas estão publicando a sua vida. Cada vez mais as pessoas estão expondo para onde vai, para onde vem, com quem está, com quem não está, onde frequenta, o que está acontecendo, tá? Então tudo isso, né? Tudo isso tem gerado aí muitos golpes. Então você tem que estar muito atento. Se alguém chegar para você pedindo dinheiro emprestado, não empreste. Ou se você quiser emprestar, ou se você quiser dar, liga para a pessoa, faz aquela famosa ligação. Tem uma coisa chamada ligação telefônica, tá? É uma coisa que ninguém usa mais, só manda o WhatsApp, mas isso ainda funciona, beleza? Então, a 20ª, ela está ok. O item aqui, ele é verdadeiro. Certo? O item, ele é verdadeiro. 21ª questão. 21ª questão. O que ele diz aqui, ó? CESP 2018, Polícia Federal. Os gestores de determinado órgão público decidiram adotar a computação em nuvem como solução para algumas dificuldades de gerenciamento dos recursos de tecnologia da informação. Ou seja, ele está dizendo aqui que os gestores de um determinado órgão público decidiu adotar a computação em nuvem, ou cloud computing, como solução para algumas dificuldades de gerenciamento dos recursos de tecnologia da informação. Assim, para cada contexto, análises devem ser realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e a segurança com os modelos técnicos de contratação. Ou seja, para cada contexto, por exemplo, quando ele fala cada contexto, professor, ele está falando de quê aí? Como é que vai ficar, por exemplo, onde é que a gente vai armazenar o site? É um contexto. Aí você tem que pensar sobre isso. Como é que vai ficar o nosso e-mail?
Você tem que pensar. Como é que vai ficar o nosso backup? Como é que vai ficar o nosso banco de dados? Você tem que pensar. Como é que vai ficar a nossa aplicação? Tem que pensar com a melhor estratégia, entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui? Para cada contexto, análises devem ser realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e segurança com os modelos técnicos de contratação. Ou seja, ele vai contratar alguma empresa, algum data center, por exemplo, para guardar essas informações aqui. Tá? Isso que ele está dizendo nessa questão. Então, considerando essas informações, julgue o seguinte item. Se para enviar e receber e-mails, sem precisar gerenciar recursos adicionais voltados ao software de e-mail, e sem precisar manter os servidores e sistemas operacionais nos quais o software de e-mail estiver sendo executado, e sem precisar manter os servidores e sistemas operacionais nos quais o software de e-mail estiver sendo executado, os gestores optarem por um serviço de e-mail em nuvem, embasado em webmail, eles deverão contratar para esse serviço um modelo de computação em nuvem do tipo PaaS, plataforma como serviço. Não seria PaaS. Seria o quê? SaaS, software como serviço de nuvem, certo? PaaS é plataforma de desenvolvimento. Plataforma de desenvolvimento. Ou seja, ele vai ser usado para criar novos programas. Vai ser um ambiente que vai ser usado para criar novos programas, novos serviços, né? Assim podendo dizer, tá? E não PaaS, tá? Seria SaaS, software como serviço. Beleza? Então é isso que está falando a 21ª questão, Policial Federal 2018. 22ª, CESP 2018, Agente de Polícia Federal, o que ele diz? Os gestores de determinado órgão público decidiram adotar a computação em nuvem como solução para algumas dificuldades de gerenciamento de recursos. Deixa eu ver se é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É o mesmo enunciado. De gerenciamento de recursos. Cadê? De tecnologia da informação. Assim, para cada contexto, análises devem ser realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e segurança com os modelos técnicos de contratação. Aí vamos para uma outra análise agora. Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores desse órgão público, ou seja, na questão anterior ele tinha falado de quê? Ele tinha falado de e-mail. Ou seja, na 23ª questão, na 22ª, né? Na 22ª ele tinha falado de quê? Ele tinha falado de e-mail. Na 22ª, na 20ª... Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui. É isso mesmo, na 21ª ele tinha falado de e-mail, tá? Na 22ª ele já está falando aqui, mesmo enunciado, na 22ª, para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores desse órgão público, incluindo-se documentos, imagens, planilhas e para uso de recursos de rede compartilhados, como impressora e computadores, seria adequado contratar um modelo de computação em nuvem denominado IaaS, infraestrutura como um serviço de nuvem. Isso aqui está completamente correto. O item ele é correto. O item ele é correto, tá? Então, o que é o IaaS? IaaS é infraestrutura como serviço de nuvem. Então, quando eu falo de armazenamento de dados, né, incluindo documento, imagens,
planilhas, né? E recurso de rede, eu posso sim utilizar o recurso do IaaS. O IaaS é uma infraestrutura. No lugar de eu comprar aquele determinado equipamento, aquele servidor que ele vai ficar obsoleto depois de um tempo, eu vou lá e alugo, tá? Esse é o grande tchan da computação em nuvem, da cloud computing. Eu não vou precisar me preocupar com atualização de hardware, tá? Eu não vou precisar me preocupar com backup. Tudo isso aí ele pode ficar incluído dentro da contratação de um serviço de nuvem. Então a 22ª ela está, o item ele é correto. Beleza? Vamos para a 23ª. 23ª, CESP 2018, Polícia Federal. Julgue o item 23ª aí, ó. Julgue o item que segue acerca da edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente do Office e do BR Office. Na versão 2013 do PowerPoint, do Office Professional, é possível abrir arquivos no formato ODP do Impress do BR Office. Então ele está dizendo que ele está usando o PowerPoint 2013, né? Mas que eu posso abrir um arquivo com a extensão ODP. Porque quando a gente fala em LibreOffice, a gente não pode esquecer, quando a gente fala em Library, né? A gente fala em Library, nós temos o Writer, que concorre com o Word, e é ODT a extensão. Nós temos o Calc, que concorre com Excel, e é ODS. E nós temos o Impress, que concorre com o PowerPoint, e é ODP a extensão. E é ODP a extensão. O que ele está dizendo aqui, ó? ODP. Contudo, não é possível exportar ou salvar esses arquivos .pptx originais do PowerPoint como arquivos ODP. Ele está dizendo que o PowerPoint ele abre um arquivo ODP. Mas eu não posso salvar um arquivo que eu salvei antes em PPT para ODP. E isso aqui ele é falso. Eu posso sim, se eu estou no PowerPoint, se eu tenho um arquivo PPTX, eu posso salvar esse arquivo como ODP? Posso, sem problema nenhum, tá? Posso, sem problema nenhum. 23ª resposta, aí está, o item ele é falso, tá? Beleza? Então, 23ª, item falso. Vamos para a 24ª questão. O que ele diz aí, ó? Vamos para a 24ª questão. Galera, vocês estão acompanhando, vocês estão muito quietinhos, vocês estão muito caladinhos, certo? Eu sei que algumas pessoas aqui é a primeiro contato comigo, mas outras pessoas já são meus alunos aí de muito tempo, né? Eu já tenho aí 22 anos de sala de aula e a galera aí já conheço muita gente que está aqui de João Pessoa, né? Eu acho que como eu divulguei em vários grupos de concurseiros, né? Pode ser que tenha gente aqui de vários estados, né? Que eu não sei de onde, mas provavelmente tem gente de outros estados, de outras cidades que não seja da nossa querida Paraíba aqui, tá? Show. Muito obrigado, Maria Luísa e Assis. Vamos embora. Viagem de moto aí. Em Salvador, na Bahia. Eita, terra boa. Show de bola. O Leopoldo estava aqui, que é de Porto Velho, Rondônia. Tem gente de muitos locais aí. Você é aluno de Anderson Clayton. Anderson Clayton é um excelente professor, né? Feira de Santana. Ele é um excelente professor de legislação de trânsito. O professor se garante aí, né? Em legislação de trânsito, professor Anderson Clayton. Quem não segue ele, segue o bicho lá nas redes sociais. O cara é fera mesmo. Deixa você na cara do gol quando se fala aí em legislação de trânsito, tá? Newton.
PF, contabilidade informática, tem pesos aí bem gigantescos, tá? Bem gigantescos. Bom, vamos ler a 24ª questão. Ele diz aí, ó. DNS é um protocolo da camada de aplicação que usa o UDP, né? O UDP. Com o UDP, há apresentação entre as entidades remetente e destinatária da camada de transporte, antes do envio de um segmento. Galera, quem é meu aluno, né? Eu já falei, quando a gente fala em... Vou dar um review aqui rápido. Quando a gente fala em protocolos, primeira coisa que você tem que saber é que o protocolo são regras de comunicação, certo? Regras de comunicação. Os protocolos, eles são organizados em camadas, né? Então, os protocolos, eles são extremamente necessários. Para que um computador converse com outro, é necessário que eles utilizem os mesmos protocolos, as mesmas regras de comunicação. Quando a gente fala em camadas, existem dois modelos de camadas, o ISO-OSI e o TCP/IP, certo? E o TCP/IP. O ISO-OSI é uma... Quando a gente fala em... Professor, o que é essa camada? Essa camada, imaginem a camada como sendo o setor de uma empresa, né? Quando a gente fala que uma informação ela vai sair de um canto, e vai para outro, certo? Existem diversos processos envolvidos nessa transmissão aqui, tá? Então é a mesma coisa de uma empresa. Para que a coisa aconteça naquela empresa, existem vários setores. Então, os setores, eles são usados aí, né, para desempenhar uma função específica dentro de uma empresa. Aqui é do mesmo jeito. Quando a gente fala em um processo de comunicação, os protocolos que cada um desempenha uma função, eles são organizados em camadas, tá? No caso do modelo de camadas ISO-OSI, é um modelo aqui mais teórico. É um modelo mais conceitual. Enquanto que no TCP/IP é usual, certo? É usual. É um modelo aqui que realmente a gente acaba utilizando na prática. Na prática é o que a gente utiliza. É o modelo de camadas TCP/IP. Então, enquanto o TCP/IP nós temos 4 camadas, o ISO-OSI são 7 camadas, certo? Dessas 4 camadas aqui, galera, 3 vocês precisam conhecer para concursos públicos. A camada de rede, a camada de transporte e a camada de aplicação. Na camada de rede, nós temos o famoso... Tem mais de um, professor? Tem mais de um. Mas o IP é o protocolo mais conhecido aí dentro da camada de rede, certo? Ele é que define o endereço de um host, o endereço de um computador numa rede. E aí nós temos duas versões do IP, o IP versão 4 e o IP versão 6. No caso da camada de transporte, o nome já está dizendo, ele vai ser responsável por fazer o transporte de uma informação. Nós temos o TCP e o UDP. O TCP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, ele estabelece uma comunicação fim a fim, avisa que vai enviar, envia a informação e confirma. Isso tudo torna o TCP um protocolo de transporte mais confiável. Porém, ele é mais lento. Enquanto que o UDP ele não estabelece essa comunicação fim a fim, ele não avisa que vai enviar, ele não confirma se houve o recebimento, certo? Então, tornando esse protocolo mais rápido, porém menos confiável. Então, o TCP ele é mais lento, porém confiável. O UDP ele é mais veloz, porém não confiável. Quando a gente fala em protocolos de aplicação, os protocolos de aplicação eles estão relacionados a algum serviço disponível na rede. Então, por exemplo, o HTTP é um protocolo que é usado para exibir páginas de internet. O HTTPS
exibe página de internet, só que ele implementa algoritmos de segurança, como já falei no início da aula. O FTP é um protocolo que é usado para fazer download e upload de arquivos. Nós temos alguns protocolos relacionados a e-mail, né, que são o POP, o IMAP e o SMTP. O DNS, né, que é ele faz a resolução de um nome, e o THCP, tá? Então esse aqui é um mapinha, é um resumo dos principais protocolos que você precisa conhecer de todo jeito. Tem outros, professor? Tem muitos outros protocolos. Mas esses você não pode deixar de forma alguma, de conhecer. Então a 24ª questão foi o que ele disse aqui, ó. O DNS é um protocolo da camada de aplicação, beleza, até aí eu falei que realmente o DNS é um protocolo da camada de aplicação, que utiliza o UDP, aí é onde está o erro. O DNS ele utiliza para transportar o TCP. E com o UDP, a apresentação, ou seja, a comunicação entre o remetente e o destinatário. Eu acabei de falar que o UDP ele não faz essa comunicação entre o remetente e o destinatário, tá bom? Então, 24ª questão, o item ele é o quê? O item ele é falso, tá? O item é um item falso. A questão não foi também fácil, tá certo? A questão também não foi fácil. Que bom, Isis. Show de bola. Então a galera aqui de Salvador e de Feira de Santana da Bahia tá em peso, né? Vamos embora. Fico muito feliz e lisonjeado em tê-los aqui, tá? Vamos lá? Vamos embora. Eita! Aluno de Yuri lá de Mangabeira, né? Eita, Yuri Marinho. Meu amigo Yuri Marinho. Bom, vamos embora. Yuri Marinho dispensa qualquer comentário, né? Um dos grandes professores de português do Brasil, tá? Eu não sou ninguém perto de Yuri. Vamos lá. 25ª questão, CESP 2018, mais uma questão da Polícia Federal, certo? O que ele diz aí, ó? Acerca da internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas associados, julgue o item a seguir. Nos softwares de e-mail, a opção BCC, né, tem como um de seus objetivos esconder os destinatários para evitar ações de spam. Galera, isso aqui é verdadeiro, então a 25ª questão, o item é verdadeiro. Inclusive, é interessante aqui que a gente sempre, BCC é a mesma coisa que CCO. O que é CCO? A gente sempre fala com cópia oculta, né? Mas, na verdade, CCO é cópia carbono oculta, tá? Cópia carbono oculta, certo? Então, quando a gente vai enviar um e-mail, tem sempre para, né? Com cópia e com cópia oculta, né? Então, quando você manda um e-mail, isso aqui, apesar de ser extremamente simples, isso cai muito em concurso. A com cópia para B, com cópia oculta para C e D, né? Então, quando eu mando esse e-mail, A vai visualizar que eu mandei esse e-mail para B. B vai visualizar que eu também enviei esse e-mail para A. C vai visualizar que eu mandei para B e vai visualizar que eu mandei para A. E D vai visualizar que eu mandei para A e vai visualizar que eu mandei para B. Observem aí que C não enxerga D e D... Eita, que ficou bem alegre, não foi esse? E D não enxerga o C, tá certo? Então, quem está em BCC, quem está em
CCO, o que acontece? Ele tem como um de seus objetivos esconder os destinatários uns dos outros, né, para evitar a situação de spam. Isso aqui está verdadeiro. O item ele é verdadeiro. Vamos para a 26ª, mais uma da Polícia Federal. O que ele diz aí, ó? Acerca de internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas associados, julgue o item a seguir. Disponível exclusivamente no Google Chrome, o modo de navegação anônima permite ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. Então, o modo de navegação anônima permite que o usuário navegue pela internet sem registrar as páginas acessadas. Galera, no modo de navegação anônima, o que acontece? Algumas informações acerca da sua navegação não são armazenadas no seu PC, no seu computador, no computador que você estiver usando. Então, por exemplo, histórico de arquivo, histórico de site, tá? Histórico, os cookies, formulários, senhas, né? Então, nada disso fica gravado no meu computador, certo? Ele vai apagar tudo isso aqui, o meu histórico de downloads. Mas eu não tenho como navegar, né, na internet sem ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. Isso aqui, ó, essa questão de número 26, ela tá assim, ela tá na minha visão, na minha concepção, ela é uma questão que está mal elaborada, certo? Mas de cara aqui eu já conseguiria matar a questão quando ele colocou aqui, ó, disponível exclusivamente no Google Chrome, tá certo? Então, o modo de navegação anônima permite ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. Sem registrar as páginas acessadas, onde? Certo? No seu PC ou na internet e nos servidores, porque essa definição ela cai em concursos. No caso aqui ficou fácil porque ele colocou aqui, ó, disponível exclusivamente no Google Chrome, e não é exclusivamente no Google Chrome. No Edge você tem esse recurso, no Internet Explorer você tem esse recurso que é chamado de navegação in privative, certo? No Firefox você tem esse recurso que é chamado de navegação privativa, né? E no Google Chrome, que é chamado realmente de navegação anônima. É chamado realmente de navegação anônima, certo? Beleza? Vamos embora para a 27ª, já que ninguém tem dúvida. Isso, perfeito, Camila. Acabou de falar aí, justamente. Perfeito, tá? Então, 27ª, CESP 2018, Polícia Federal. CESP 2018, Polícia Federal. O que diz aí a questão? O que diz a questão? A questão 27. Muito simples, né? Eu acho. Vamos ler. Acerca da internet, intranet e tecnologias e procedimentos elas associados, julgue o item a seguir. O símbolo arroba tem o sentido da preposição no, sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Pessoal, mais simples do que isso não poderia ser, né? O arroba significa at. Em inglês significa o quê? Em, né? Então, por exemplo, paulo @gmail.com. Então, Paulo está no servidor do Gmail, né? Está no servidor do Gmail.
Então, isso aqui, essa 27ª, ela é, o item ele é verdadeiro. A 27ª, o item ele é verdadeiro. Certo? Vamos para a 28ª questão. Polícia Federal, papiloscopista, julgue o próximo item a respeito de redes de computadores e cloud computing, computação nas nuvens e computação nas nuvens. O que diz aí? Conceitualmente, a computação em nuvem pode ser implementada por meio de uma rede local, interna de uma organização. Galera, olha só, interna de uma organização. Na verdade, é assim, conceitualmente, computação em nuvem... Conceitualmente, computação em nuvem, o grande objetivo da gente utilizar a computação em nuvem é a gente retirar toda aquela infraestrutura de dentro da minha rede local e passar para um terceiro, né, uma outra empresa administrar, para uma outra empresa ficar responsável, né? Então, implementar uma nuvem com os computadores dentro da minha rede local é trocar 6 por meia dúzia, tá? Então, isso aqui, conceitualmente falando, quando a gente fala em computação em nuvem, a gente joga a infraestrutura em uma rede de um terceiro que vai se responsabilizar por tudo, tá? E não na rede local da empresa, porque senão eu não vou estar fazendo nada, ok? Então, a 28ª, ela é, o item aí é falso, tá bom? Galera, quero dar um recado para vocês aqui, antes da gente continuar e passar para 29ª questão, antes da gente passar para a 29ª questão, eu vou anunciar para vocês aqui que eu estou a partir de hoje, né? Começar a divulgar, vou começar a minha divulgação. Eu estou lançando um curso, um intensivo PF e PRF, certo? Um intensivo PF e PRF. São 16 horas de aula, certo? São 16 horas de aula. Então, semanalmente a gente vai ter pelo menos, né, 16 horas de aula. Ou seja, os alunos interessados eles vão pagar por 16 horas de aula. Então, o aluno ele vai... os encontros eles são... pelo menos inicialmente eles vão ser aqui, online, tá? Pode ser até que eu passe para o presencial, mas não vai afetar quem ficou no online, tá? Então, essas 16 horas de aula, o aluno dele vai pagar apenas R$70 à vista ou R$100 se ele quiser dividir, tá? Em 2 vezes. Então, os alunos que tiverem interesse, eu vou criar um grupo, eu preciso de pelo menos aqui 15 alunos para ser viável para mim. Pelo menos 15 alunos eu formo essa turma, certo? Só de resolução de questões para PF, PRF, com foco na banca CESP, certo? Com foco na banca CESP. As aulas vão acontecer aí na terça-feira, à noite, tá? Da mesma forma que a gente está fazendo hoje aqui, certo? Professor, vai começar quando? Essa turma ela vai começar dia 9/2, certo? Dia 9/2. É o dia que a gente já começaria essa turma e iria aí nos encontrarmos uma vez por semana nas terças-feiras e resolver uma bateria de questões, só que eu vou organizar de forma diferente. Eu vou organizar por conteúdo, tá? Então eu vou pegar aquele conteúdo e colocar um bloco de questões.
aquele conteúdo e um bloco de questões. Aqui, hoje, eu estou resolvendo questões de forma aleatória. Eu vou trabalhar em blocos de conteúdo de forma mais organizada nesse curso para vocês, tá certo? Então, quem tiver interesse, depois eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Você já manda um WhatsApp para mim se você quiser participar. É o 83 99847 3284, certo? Esse aqui é o meu WhatsApp. Quem quiser participar, fala comigo. Vou trabalhar de acordo aqui com o edital. Porque, na verdade, assim, a PRF está dentro da PF, né? Está dentro da PF. Tá? Então, eu vou trabalhar de acordo com o edital da PF. E aí, eu vou estar trabalhando também para a PRF, certo? São 8 encontros de 2 horas a 16 horas de aula. Beleza? Pelo menos 16 horas de aula. Né? Porque, por exemplo, hoje eu tô na 29ª questão. Vou para 29ª questão. Eu já vou fazer 2 horas de aula, tá? E eu vou estar sempre resolvendo de 30 a 35 itens nessas aulas, beleza? Então, quem tiver interesse, fala comigo. Eu preciso aqui de pelo menos 15 alunos para tornar viável para mim. Porque senão eu vou e pego uma turma em cursinho. A minha fica melhor, entendeu? Beleza? Então vamos embora. Vamos para a 29ª questão. CESP 2017, Polícia Militar do Estado do Maranhão, soldado, a respeito de protocolos que dão suporte ao funcionamento da internet, de intranets e de correio eletrônico, julgue os itens subsecutivos. O uso de correio eletrônico na internet não depende do DNS, já que a caixa postal é universal na nuvem, galera. Olha só o que ele está dizendo aqui. Quando eu falei aqui, sobre esse protocolo, eu falei do DNS. Está aqui o DNS, ó. O DNS. Eita. Falei DNS. O DNS é também chamado de servidor de resolução de nome. Ele resolve um nome. Ele converte uma URL em um endereço IP. Então, toda vez que eu digito lá www.google.com.br, o que vai acontecer? Quando eu digito isso aqui, ele vai encontrar o endereço IP, tipo 192.168.10.45, ou seja, o endereço IP do servidor, que está o meu site do Google, certo? Quando eu digito um e-mail, quando eu mando um e-mail, por exemplo, paulo@gmail.com, esse e-mail aqui ele tem um domínio, certo? Esse domínio aqui, domínio gmail.com, alguém tem que encontrar qual é o servidor. Sim, qual é o servidor? Qual é o endereço IP do servidor do gmail.com? Quem é que faz isso? Quem faz isso é o DNS. Tá? Então, quando ele fala aqui, nessa questão, na 29ª, a respeito dos protocolos que dão suporte ao funcionamento da internet, de intranets e de correio eletrônico, julgue os itens subsecutivos. O uso de correio eletrônico na internet não depende do DNS. Tá falso quando ele diz aqui, não depende, ele tornou a questão errada, tá bom? Beleza? Então, 29ª é um item aqui falso. Certo? 30ª questão. CESP 2018, Polícia Militar do Estado de Alagoas, soldado combatente.
Acerca do sistema operacional Linux, do PowerPoint e de redes de computadores, julgo o item a seguir. Na criação de um arquivo no sistema operacional Linux, o usuário deve obrigatoriamente inserir extensão no nome do arquivo a ser criado. Galera, quando a gente fala em arquivos, todo arquivo ele tem um nome, ponto, uma extensão. Então, o que acontece? No caso do Windows, o Windows ele precisa da extensão para saber qual é o programa que ele vai utilizar para abrir aquele determinado arquivo. Então, por exemplo, quando ele pega um arquivo .doc, ele já sabe que ele vai usar o Word para abrir aquele determinado documento, tá? No caso do Linux, eu posso ter um arquivo lá chamado paulo.doc, um texto chamado paulo.doc, ou um texto só chamado Paulo. Entendeu? Então, eu posso ter, por exemplo, uma imagem paulo.jpg e a mesma imagem paulo só Paulo. No Linux, eu não preciso da extensão. O Linux ele vai olhar, ele é como se ele analisasse o conteúdo, ele vai observar que aquilo é uma imagem. Se é uma imagem, ele vai chamar um programa específico, padrão, né? Você determinou como padrão o que ele já na sua instalação tem como padrão, para abrir aquela imagem, certo? Então, no Linux não existe obrigatoriedade no uso de extensões. Inclusive, eu posso até botar mais de uma. paulo.jpg.txt. O professor ele não vai se enlouquecer, não? Se tiver paulo.jpg.txt, é uma imagem. Como é que ele vai saber que é um JPG ou um texto? Ele não olha para isso. Ele olha para cá. Ele olha para o conteúdo. Tá? Ele olha para o conteúdo. Então, quando ele diz aqui, ó, na criação de um arquivo no sistema operacional Linux, o usuário deve obrigatoriamente inserir a extensão no nome. Ele tornou o item. O item é falso. Beleza? O item é um item falso. Isso, Maria Luísa. Essa palavra aí, obrigatoriamente, a gente já tem que ter atenção, tá? Já tem que ter atenção com ela. 31ª questão. É uma questão aí, CESP, Instituto Jones dos Santos. CESP, Instituto Jones dos Santos. Não sei se vocês já ouviram falar nesse instituto. E ele diz o seguinte, ó. Acerca de conceitos básicos de informática, julgue o próximo item. Um arquivo gravado em um computador no qual esteja instalado o Linux poderá ser lido por um computador com Windows, desde que neste esteja instalado o aplicativo Samba. O que acontece, galera? Aqui, ó. Digamos que eu tenha um computador Digamos que eu tenho aqui um computador e eu tenho outro computador aqui. Nesse computador eu tenho o Windows e nesse computador eu tenho o Linux, certo? Então, eu consigo, através de uma rede, por exemplo, ler, eu estou no Linux, ler as informações que tem no Windows? Consigo, desde que eu instale um aplicativo, um programa chamado Samba, tá? Ah, professor, então tá certo? Não. Quando ele falou aqui, ó, um arquivo gravado em um computador no qual esteja instalado o Linux poderá ser lido por um computador com Windows. Então, por exemplo, se eu ele está dizendo aqui, ó, que o Windows, eu tenho um arquivo aqui, eu tenho um texto aqui, ó. Esse texto ele pode ser lido por um computador que tem Windows. Ele está dizendo que eu posso fazer isso desde que eu coloque o Samba. Galera, é o contrário. Através do Samba, se eu tenho um computador com Linux, eu consigo ler os arquivos que estão no Windows, certo?
o Samba é um software servidor, a gente chama de software servidor. Ele é usado no Linux. Ele não é usado no Windows. Entendeu? Ele não é usado no Windows. Certo? Então, está errado. Tá? A resposta não está correta aí. Beleza? E quando ele colocou aqui, ó... desde que neste seria qual? Neste aqui. Se fosse naquele, ele estaria falando do computador com Linux, tá? Neste e naquele. Aí é português, né? Neste e naquele. Tá? Então a resposta está... O item aqui ele é um item falso. Questão massa, bem difícil, certo? Exige um bom nível de conhecimento. 32ª. Estamos perto de concluir nossa aula de hoje. Certo? Vamos para a 32ª questão. O que ele diz aí? Ó? Acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos do Windows Explorer, do Excel, julgue o item subsequente. Há uma diversidade grande de distribuições do Linux. Cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferente. Acho que essa aqui foi repetida, não foi? Repetido, 32 falso, né? Nós já resolvemos essa questão aqui, tá? 33ª, CESP 2018, Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. O que ele diz, ó? Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas eletrônicas, julgo o item a seguir. O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. O primeiro serve para interpretar comandos, então ele está dizendo que o shell ele serve para interpretar comandos. E o segundo para controlar dispositivos do computador. Ele está dizendo aí que o segundo, né, serve para controlar dispositivos do computador. Isso aqui está o quê? Isso aqui está verdadeiro. O shell é um interpretador de comandos. No Linux, o principal shell aí utilizado é o bash. Isso não cai não, isso despenca em concurso. Então, quando você ouve falar na palavra shell, certo? Ele é o quê? Ele é o interpretador de comandos do Linux, certo? O que é um interpretador de comandos, professor? Para eu conseguir me comunicar com o sistema operacional, alguém tem que interpretar os comandos que eu passo para o sistema operacional, tá? O shell, ele é responsável por fazer isso, certo? E o kernel, professor? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é a camada mais próxima do hardware, certo? Ele é quem vai fazer todo o controle dos dispositivos, dos equipamentos físicos, né? Ele que vai fazer essa ligação aí com a parte física do computador, tá? Então a 33ª é correta, tá? 34ª, CESP 2017, Controladoria Geral do Município de João Pessoa. O que ele diz? Ó, julgue os próximos itens relativos aos sistemas operacionais Linux e Windows e ao editor de texto Word 2013. No Linux, a senha de usuário pode ser alterada via terminal por meio do comando PSWD. Tá, então realmente até aqui tá beleza, ó. No Linux eu posso sim através do terminal de comandos. O Linux ele tem dois ambientes. Tem um ambiente terminal de comandos, tá? Que é aquele ambiente que eu controlo o computador através de comandos. Eu tenho um ambiente gráfico. Quando a gente fala em ambiente gráfico do Linux, aí você não pode esquecer do GNOME e do KDE. São os dois ambientes gráficos que mais caem em concursos públicos. Aí ele diz assim, ó, no Linux a senha pode ser alterada via terminal por meio do comando PSWD. Mas o usuário, com exceção do root, não consegue alterar sua própria senha. Isso aqui é falso. O usuário ele consegue sim alterar sua própria senha. O usuário que não seja um usuário administrador, ele não vai conseguir alterar a senha de outros usuários, mas a dele ele consegue sim. Então, o item aqui ele é falso, tá? 34ª questão. Controladoria Geral do Município
de João Pessoa. 35ª questão, o que ele diz aí, ó? 35ª questão. Julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa Excel 2013 e ao programa de navegação Google Chrome. Conhecido como o superusuário do sistema operacional Linux, o usuário root é capaz de realizar diversas tarefas de administração do sistema, né? Entre elas, a de cadastrar outros usuários. Sim, perfeito. Inclusive, a gente tem que sempre lembrar que no Linux nós temos dois níveis de usuário. O superusuário, também conhecido como usuário root, né? E o usuário comum. O usuário root ele é representado por que caractere? Pelo jogo da velha. E o usuário comum? Pelo cifrão, tá certo? Isso aqui cai em concursos e é importante que vocês fiquem sempre alertas com relação a isso. Então, o superusuário é aquele usuário que ele é capaz de realizar todas as tarefas administrativas dos sistemas, entre elas a de também cadastrar ou remover outros usuários. Então, a 35ª questão, ela está o quê? Ela está verdadeira. O item, ele é verdadeiro. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês aí que participaram desse aulão de hoje, certo? Vou deixar aqui mais uma vez o meu contato, meu WhatsApp, 83 99847 3284, tá? Esse é o meu WhatsApp. Quem quiser fazer parte do curso que eu estou querendo abrir com foco no CESP, tá? Fala comigo, diz que tem interesse, eu vou criar um grupo e a gente vai vendo. Se juntar a galera, então eu abro, beleza? Então, 16 horas de aula, ou seja, 8 encontros, pelo menos 8 encontros de 2 horas. Valor R$70 à vista ou 100 para você dividir, tá bom? É um intensivo aí para PF e PRF com foco no CESP. Beleza, galera? Valeu, Bia. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo pela confiança e por participar aqui comigo, tá? Abraço, beijo no coração, fiquem com Deus. Fui!